Olá, nação! Olha eu aqui de volta com mais 4 notícias quentinhas do Peixão. Se você é torcedor fiel, já deixa seu like e assiste o vídeo até o final. A última notícia é muito importante, e eu quero muito saber sua opinião sobre ela aqui nos comentários. Vamos lá para a primeira notícia do Peixão. Jorge define seu futuro no Santos. Decisão oficial. O Santos enfrenta uma temporada de reestruturação dentro e fora de campo, com a comissão técnica empenhada em montar um elenco competitivo para os desafios que se avizinham. Após o rebaixamento, ajustes nos contratos e na composição do time foram necessários, dada a significativa redução no orçamento. Grandes nomes foram negociados, e a diretoria teve que buscar alternativas mais acessíveis no mercado, além de aproveitar oportunidades para reforçar o elenco. No entanto, recentemente uma mudança de rumo está sendo considerada. Jorge, emprestado pelo Palmeiras ao Santos, está em processo de recuperação de uma lesão sofrida durante sua passagem pelo Fluminense na última temporada. O clube alviverde está arcando com seus vencimentos até sua plena recuperação, mas, aos 27 anos, o jogador ainda não demonstrou a evolução esperada. Diante dessa situação, a diretoria santista pondera a possibilidade de rescindir o empréstimo antes mesmo de sua estreia. No entanto, Jorge está determinado a provar seu valor e espera um voto de confiança da comissão técnica e da diretoria, comprometendo-se a se dedicar plenamente aos treinamentos para retornar aos gramados o mais rápido possível. Enquanto isso, nos bastidores, o técnico Fábio Carille trabalha arduamente para fortalecer o elenco. O Santos começou bem o campeonato estadual, liderando com folga o Grupo A, e a equipe demonstra uma evolução em relação à temporada anterior, que culminou no rebaixamento. Carille pretende usar o Paulistão como um laboratório para ajustar a equipe e corrigir falhas, visando um retorno rápido à elite do futebol brasileiro. Enquanto isso, a diretoria continua em busca de oportunidades de mercado para fortalecer ainda mais o elenco, almejando o retorno à Série A. Segunda notícia. Carille compartilha suas expectativas para o terceiro clássico do ano do Santos. O clube da Vila Belmiro se prepara para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira, 14, e o técnico santista está de olho na segunda vitória em clássicos neste ano de 2024. No último domingo, 11, o Santos optou por poupar alguns titulares, resultando em um empate por 2-2 contra o Mirassol, no estádio Campos Maia, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Carille não ficou satisfeita com a performance da equipe, criticando-a. O treinador afirmou que o Santos não merecia vencer o Mirassol, apesar de ter ficado na frente do placar 2 vezes e sofrido o gol de empate nos minutos finais do jogo. Apesar do empate, o Santos continua líder do Grupo A, com 16 pontos. Está praticamente garantido nas quartas de final, já que a Portuguesa, terceira colocada na chave, tem apenas 3 pontos. Com 5 rodadas restantes para o fim da fase de classificação, o Peixe enfrenta o São Paulo nesta quarta-feira, 14, às 19h30, horário de Brasília, no Morumbi. Carille espera que sua equipe reproduza o desempenho do segundo tempo do jogo contra o Palmeiras e o bom jogo realizado por 70 minutos contra o Corinthians. Espero que no clássico tenhamos o mesmo desempenho do nosso segundo tempo contra o Palmeiras. Aquela partida de 70 minutos em que estivemos bem contra o Corinthians. É nesse time que temos que confiar, nos preparar e esperar uma resposta bastante positiva, disse o treinador santista após o jogo contra o Mirassol, em declarações publicadas pelo Globo Esporte. Nos 2 primeiros clássicos da temporada, o Santos perdeu para o Palmeiras por 2-1, no Allianz Parque, em uma partida em que o meio-campista Juliano se machucou e criticou o gramado da arena. O camisa 10 sofreu uma lesão na panturrilha e ainda não tem data para retornar ao time santista. No entanto, na semana passada, o Santos venceu o Corinthians por 1-0. Contra o time corintiano, o clube da Vila Belmiro realizou uma excelente partida, e o volante João Schmidt, autor do gol da vitória, recebeu elogios de Neymar, que assistiu ao jogo. Nesta temporada, o Santos disputará a segunda divisão do futebol brasileiro e, portanto, o clássico contra o São Paulo pode ser o último do ano. Vale lembrar que o São Paulo também está fora da Copa do Brasil. O Peixe só voltará a disputar um clássico em 2024 se enfrentar um dos rivais nos mata-matas do Campeonato Paulista. Com isso, a importância do duelo contra o São Paulo na quarta-feira, 14, aumenta. O Santos lidera a classificação geral do estadual, mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos na tabela e pode ultrapassar a equipe de Fábio Carille. O time com melhor desempenho sempre terá a vantagem de decidir em casa nas fases finais.
Por sua vez, o São Paulo tem um jogo a menos que o Santos e aparece com 13 pontos. Thiago Carpini enfrentará o Peixe pela primeira vez desde ter recusado treinar a equipe da Vila Belmiro em 2024. É aí, torcedor, qual sua expectativa para o clássico? Comenta aí sua opinião nos comentários. Terceira notícia. 45 milhões de reais, Teixeira vai revelar acordo excepcional no Santos. O novo presidente do Peixe está gradualmente organizando as coisas na Vila Belmiro, e uma grande quantia de dinheiro está prestes a entrar nos cofres do clube. O empate sofrido contra o Mirassol no último minuto, em um jogo no interior de São Paulo no fim de semana, foi um golpe duro para o Santos. Sob o comando de Fábio Carille, a equipe estava vencendo por 2-1 e parecia estar a caminho de sua sexta vitória em 7 jogos no Campeonato Paulista. 2 jogadores do time alvinegro, o volante João Schmidt e o goleiro João Paulo, foram alvo de críticas pela falha no gol de Mário Sérgio. Schmidt por não afastar a bola da área após um cruzamento perigoso e João Paulo por uma saída de gol mal sucedida contra o atacante do Mirassol. Apesar disso, o saldo até agora é muito positivo para o Peixe após metade da fase inicial do estadual. O alvinegro praiano já praticamente garantiu sua vaga nas quartas de final, estando a apenas uma vitória de confirmar oficialmente sua classificação, somando 16 pontos. Para ilustrar, o Santos lidera o Grupo A com o segundo colocado, o Ituano, somando apenas 4 pontos. Logo atrás estão Portuguesa com 3 pontos e São Bernardo com 2, atualmente na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Assim, o presidente Marcelo Teixeira está encontrando um pouco mais de tranquilidade neste início de 2024. Ao assumir o Santos em meio à pior crise de sua história, após o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o dirigente tem lidado com as finanças do clube da melhor forma possível. O assunto de um novo patrocinador master em alta nas pesquisas do Google está causando repercussão no Santos. Recentemente, Marcelo Teixeira e os principais líderes do clube se reuniram com executivos da Parimet, uma empresa de apostas online. A Parimet é o principal parceiro do Botafogo de John Testor e ofereceu ao Santos um contrato de 135 milhões de reais por 3 temporadas, 45 milhões de reais por ano. Esta é a melhor oferta já recebida pelo Espaço Nobre na camisa do Santos em seus 111 anos de história. Recebemos uma proposta que supera nosso atual contrato de patrocínio master. Mesmo estando fora da Série A e com apenas 2 competições, o Santos está recebendo ofertas mais vantajosas. Uma delas, com metas e objetivos a serem alcançados, resultou em uma oferta de 135 milhões de reais por 3 anos. Valores acima do padrão de mercado, afirmou o presidente. Para rescindir o contrato com a Blaze, o Santos teria que pagar uma multa de 12 milhões de reais. Segundo informações obtidas pelo Bolave Brasil, será a própria Parimet que arcará com o pagamento da multa ao atual patrocinador do Peixe, sem impactar as finanças do clube. Um dos obstáculos para o acordo com a Parimet foi a preferência de Teixeira por um contrato de 2 anos. No entanto, as cifras oferecidas parecem ter convencido o presidente do Santos. A reportagem do portal Bola VIP apurou que o acordo com a Parimet será anunciado pela diretoria do Santos nas próximas semanas, muito provavelmente após a classificação para as quartas de final do Campeonato Paulista. Quarta notícia do Peixão. Carille revela desafios nos bastidores e descreve impacto no Santos. Depois de conquistar 3 vitórias seguidas, o Santos enfrentou uma oscilação no último domingo, 11, e acabou empatando em 2-2 contra o Mirassol. Apesar de ter virado o jogo após sair atrás no placar, o Peixe permitiu um empate nos acréscimos. O técnico Fábio Carille admitiu que a equipe teve um desempenho aquém do esperado e surpreendeu ao afirmar que o resultado foi justo. Segundo ele, o time da Vila não merecia a vitória. Apesar disso, houve um ponto positivo. Um dos novos reforços do Santos, William Bigode, marcou seu primeiro gol com a camisa do clube. No entanto, a torcida não poupou críticas à postura da equipe. Carille não se limitou a dizer que seus jogadores não mereciam vencer, mas também fez um desabafo sobre as dificuldades que tem enfrentado para fazer avançar o time. Ele explicou que tem sido complicado realizar treinos adequados devido a vários contratempos. Faz muito tempo que não consigo dar um treino decente com tempo e variações. Começou o campeonato, um grupo novo que está respondendo muito bem sem muito treinamento. A preparação não foi ideal. Ele também mencionou que problemas logísticos como atrasos em voos e a presença de muitos torcedores atrapalharam a preparação. Segundo Carille, isso tem sido um aprendizado.
Quanto ao elenco, o treinador destacou que a experiência foi importante para alertar o grupo sobre os problemas nos bastidores. Apesar do momento difícil, ele acredita que isso pode servir como aprendizado para o futuro. De fato, o Santos está enfrentando uma sequência intensa de jogos. Em 21 dias jogou 7 vezes com apenas 3 dias de descanso entre cada partida, conforme relatado pelo portal Diário do Peixe. O próximo desafio do Santos é contra o São Paulo na quarta-feira, 14 no Morumbi, o que promete ser uma partida complicada. Carille já projetou o confronto contra o rival. Além das questões dentro de campo, o Santos também está passando por agitação nos bastidores, com a direção buscando melhorar as finanças do clube. O presidente Marcelo Teixeira detalhou os esforços para fechar um novo acordo de patrocínio. Após os jogos contra São Paulo e Novo Horizontino, o Santos terá uma semana livre para treinamentos, sem interrupções de jogos, o que pode ser aproveitado para ajustar a equipe.